Oi, pessoal. Eu sou o professor Arlindo e vou falar sobre blockchain. Nós já ouvimos falar sobre essa tecnologia, é uma das tecnologias com maior potencial apontado por vários relatórios. E nesse curso a ideia é dar um panorama, antes de mais nada, mas sobretudo entender como funciona essa tecnologia, do que ela é feita, do que ela é capaz de oferecer. Ok? Bom, primeira observação importante é que esse curso ele basicamente foi dado no SBCAS de 2019. Deixarei nos comentários do YouTube o link para o material escrito, que é um capítulo de livro, e também um link para alguns slides de apoio. A primeira abordagem para se entender o que blockchain faz é pensar o que ela substitui. Blockchain nada mais é do que um livro caixa, ou seja, usando a tecnologia blockchain eu posso construir registros confiáveis e seguros e, além disso, distribuídos. Uma boa definição seria que blockchain me permite construir um livro caixa, entretanto, de forma distribuída. Quais são as aplicações de blockchain? Bom, talvez a mais famosa de todas seja a primeira delas. A primeira aplicação foi o Bitcoin, ou seja, aplicações financeiras, a aplicação de substituição de moedas. E essa primeira aplicação aconteceu há quase 10 anos atrás, mas existem muitas outras aplicações. É um erro comum confundir blockchain e Bitcoin. Então, Bitcoin é uma aplicação de blockchain. Isso vai ficar bem claro ao longo do curso. Outras aplicações interessantes são no registro de cadeias de distribuição e mediação de vendas nessas cadeias. E, em particular, acredito que nos próximos anos o uso de blockchain vai ser muito intenso para a privacidade da informação, como uma forma de mediar a troca de informação e garantir segurança nessas informações. Deixa eu dar um exemplo. É muito comum você ir a algum determinado lugar e dar mais informação do que é necessário. Um exemplo clássico é quando uma pessoa jovem, assim como eu, vou a um bar e peço uma bebida alcoólica. E o atendente do bar vai me pedir um documento para verificar a minha idade. Na verdade, ele só precisa saber se eu tenho 18 anos ou mais. Como ele não consegue verificar isso olhando para mim, me pede um documento, o meu documento tem muito mais informação do que ele precisa. Bom, num mundo ideal, eu deveria poder responder para esse profissional se eu tenho 18 anos ou mais, sem dar nenhuma informação adicional. Isso é possível usando tecnologias baseadas em blockchain. Então eu vou poder responder para esse profissional, posso mostrar uma prova para esse profissional que eu tenho mais de 18 anos, mesmo sem revelar meu nome, sem revelar meu local de nascimento ou meu número de CPF. Existem N aplicações. Depois que a gente entender como essa tecnologia funciona, nós voltamos a explorar essas aplicações. Aliás, quando a gente deu esse curso em 2019, o objetivo era explorar as aplicações na área de saúde, que são grandes aplicações com grande impacto não só econômico, mas também social. Então, o que é uma blockchain? Vamos começar a definir alguns termos. Tá? Então, em uma instância, em uma blockchain, eu posso registrar eventos e eu posso fazer esse registro de forma anônima,
Ou seja, quem está registrando pode não se identificar. Como no exemplo do bar há pouco, eu posso dar uma prova de quem eu sou, mas, ou melhor, uma prova da minha idade, mas sem revelar quem eu sou. Esses registros podem ser imutáveis, aliás, eles são imutáveis. Uma vez que eu registro algo na blockchain, eu não consigo apagar aquela informação. Nós vamos ver que mais adiante que isso gera um problema, mas um problema que eu posso contornar. Outra questão é o funcionamento da blockchain é transparente. Vai ficar bem claro que blockchain é um mecanismo bastante complexo, mas essa complexidade é transparente para os usuários. E esse registro ele é descentralizado, o que significa que não existe informação centralizada em blockchain. A informação nunca estará em um único ponto. E não é só a informação, o processamento, as decisões que são tomadas usando blockchain são sempre descentralizadas. Mapeando um pouco esses requisitos em elementos da teoria de sistemas distribuídos, a gente pode falar um pouco mais sobre a questão de autenticidade da informação, ou seja, uma forma de garantir de que quem gravou determinada informação realmente é quem diz ser. Isso permite, inclusive, ter benefícios em termos de integridade da informação. Então, se eu faço uma alteração numa informação, fica registrado quem alterou. A questão de anonimato ela está muito associada à questão de privacidade. E, basicamente, eu garanto anonimato usando não nomes inteiros, mas chaves, como se fossem números que me identificam. E esses números são difíceis, não é impossível, mas são difíceis de mapear em uma pessoa física, por exemplo. Outra coisa interessante é a imutabilidade. A gente comentou que uma vez que eu registro algo numa blockchain, eu não posso apagar. Por que eu não posso apagar? Porque quando é feita uma gravação, essa gravação ela é replicada em N diferentes computadores. Então, se eu quiser apagar alguma coisa, eu tenho que apagar em todos esses computadores. Então, essa distribuição do controle, esse compartilhamento do controle das informações, tornam difíceis de manipular os dados. Então, teoricamente, é praticamente impossível manipular um dado na blockchain. Auditabilidade e transparência. Como os dados são imutáveis, os membros que participam de uma blockchain podem verificar esses dados. Uma característica importante é a auditabilidade do que acontece numa blockchain. Por que a auditabilidade é importante? Em algumas aplicações, eu preciso verificar o passado. Vamos pegar, por exemplo, uma aplicação de distribuição de um material utilizado em uma fábrica. Então, por exemplo, um pneu. O pneu tem prazo de validade, não sei se vocês sabem dessa história, né? Mas apesar da borracha ser difícil de ser não perecível, né? Eu preciso ter um controle dos passos por onde aquele equipamento passou. Tá? Vamos dar um exemplo melhor. Um exemplo que tem um prazo de validade mais próximo. Né? Peixes, salmão, por exemplo. Né? A qualidade de um salmão depende de vários fatores, entre eles o prazo de quando aquele peixe foi pescado, como foi o armazenamento durante o transporte, qual foi a região onde esse peixe foi pescado. Então, N fatores influenciam a qualidade do salmão. Esses N fatores podem estar registrados em uma blockchain e eles podem ser auditáveis. Então,
eu posso, por exemplo, verificar um registro de pesca de um salmão e tentar checar se aquele salmão realmente tinha lá um pescador naquele dia, se a pessoa que disse que pescou aquele salmão realmente estava trabalhando naquele dia e por aí vai. Então, auditabilidade e transparência nesse caso, o termo transparência aqui está diferente do que era no slide anterior. A transparência aqui é no sentido de que os dados podem ser acessados, podem ser verificados. Tolerância a falhas. Tá? Como uma arquitetura blockchain é não centralizada, ela é distribuída em vários nós, mas mais do que isso, ela é descentralizada, ou seja, eu posso abrir mão de vários nós da rede e a rede continuar funcionando. Então, uma rede blockchain ela é sustentada por vários computadores. Nunca vai ser um computador só. Mas, sobretudo, nenhum desses computadores tem controle sobre a rede. Tá? Então, quando eu tenho um sistema em que eu posso perder nós, eu posso descartar algumas máquinas e tudo continua funcionando, eu falo que isso é tolerante a falhas. E o principal benefício é que quando um sistema é tolerante a falhas, ele tem alta disponibilidade, ou seja, é difícil o sistema sair do ar. Bom, próximos passos. Nos próximos passos, eu quero fazer uma revisão histórica sobre o desenvolvimento de blockchain e começar a falar sobre os fundamentos, sobre o que eu devo saber para poder entender bem a tecnologia. São basicamente 5 fundamentos, a gente se fala. Até a próxima!